Meu nome é André Lima, sou do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Estamos de volta agora aqui com o boletim de julho de 2021 do Radar Clima e Sustentabilidade. Chegamos ao fim do primeiro tempo de jogo da legislatura 2021, do primeiro semestre. Hora de passar a régua, respirar um pouco, avaliar tecnicamente o cenário e se preparar para o segundo tempo. O cômputo final do primeiro tempo mostra uma reversão clara do quadro equilibrado dos últimos 2 anos que nós verificamos no Congresso Nacional. A bancada do agronegócio nos primeiros 2 anos dessa legislatura, 2019 e 2020, não conseguiu avançar com a sua boiada. PL de mineração em terras indígenas, medida provisória da grilagem, PL de licenciamento ambiental, dentre outros projetos prioritários para o agronegócio, não avançaram no legislativo. Como a gente já avaliou, inclusive, aqui num dos boletins e no painel Parlamento Socioambiental, aliás, quem quiser veja lá, www.parlamentosocioambiental.org.br, tem várias avaliações do que vem rolando nesse primeiro semestre. E lá nós avaliamos que o incansável trabalho de poucos, mais aguerridos parlamentares da bancada ambientalista no Congresso, mais a mobilização da sociedade civil organizada. Foi importante também a pressão certeira sobre o Rodrigo Maia nesse primeiro biênio, surtiu resultado. O Rodrigo Maia priorizou nesse período o combate à pandemia, sobretudo em 2020, e em detrimento das agendas oportunistas da bancada que eu estou chamando aqui do agronegócio, que é a ala mais radical da Frente Parlamentar Agropecuária. Todavia, essa moderação do presidente Maia nesses 2 anos à frente da presidência da Casa acabou lhe custando caro. Ele se colocou como um certo contraponto equilibrado ao antiambientalismo ou ao negacionismo antiambientalista do presidente Jair Bolsonaro e sua ala no Congresso Nacional. Isso lhe custou ao Rodrigo Maia a não eleição do Baleia Rossi, seu candidato para o segundo turno da presidência. E o que rolou? O equilíbrio mínimo ali entre as pautas da Frente Parlamentar Agropecuária e as de efetivo interesse nacional, tanto do agro quanto ambiental, esse equilíbrio se perdeu. A presidência da Comissão de Meio Ambiente na Câmara também ficou na mão de uma bolsonarista e a presidência do Lira mostrou a que veio. De cara, o Congresso Nacional aprovou nesse semestre, na CCJ, o PL 490 de 2007, que é um projeto de lei que estabelece uma série de limitações à demarcação e homologação de territórios indígenas, limitações estas consideradas inconstitucionais. Aprovou no plenário o PL de licenciamento ambiental 3729, que estava há anos tramitando na Câmara e atropelaram total. Um relatório apresentado 3 dias antes foi a plenário e no plenário foi votado sem muito debate em sistema de deliberação remota, com retrocessos inaceitáveis, vou falar um pouco deles aqui. Aprovaram recentemente, agora, ainda em julho, o regime de urgência, o projeto de lei 2633, que é aquele que sucedeu a MP da grilagem e que está servindo de carona para a ressurreição da MP da grilagem, que premia quem grilou terras públicas e desmatou ilegalmente, premia com o título da terra. E o projeto de lei 984, esse também é uma novidade, apesar de ser de 2019, avançou agora na Câmara, tendo sido aprovado também um regime de urgência poucos dias depois do Dia Mundial do Meio Ambiente na Câmara. É um projeto que cria uma nova figura de, entre aspas, área protegida, chamada Estrada Parque, e eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, assim, o que a gente viu, na verdade, foram vários projetos avançando, ou seja, o Arthur Lira disse que veio cumprindo uma parte dos seus compromissos com a bancada agropecuária. E aí eu vou falar um pouquinho de alguns detalhes desses projetos, porque eu acho que é importante ter o conteúdo, o mérito, para quem ainda não conhece. O PL de deslicenciamento ambiental, o PL 3729, foi para o Senado, e ele tem alguns problemas graves. Ele desestrutura o Sistema Nacional de Meio Ambiente ao permitir total liberdade aos estados, eu digo total mesmo, liberdade aos estados e municípios para regulamentar o licenciamento ambiental sem praticamente nenhum padrão nacional estabelecido antes por resoluções do CONAMA. Praticamente o CONAMA perde o sentido, perde a função de estabelecer padrões mínimos para o licenciamento ambiental e os estados e municípios é que vão fazê-lo. Ou seja, a tal da segurança jurídica e da simplificação, na verdade, virou ao contrário, saiu pela culatra, porque nós teremos aí 5.570 legislações diferentes de meio ambiente e muito provavelmente isso vai causar ainda mais confusão.
Um segundo ponto grave, a licença por adesão e compromisso, que eu mesmo, como secretário de Meio Ambiente, até defendi no Distrito Federal para empreendimentos de baixo impacto. Na nova lei aprovada pela Câmara, está permitido o sistema de licenciamento por adesão e compromisso para empreendimentos de médio impacto. Isso significa impactos realmente importantes. Mais de 90% dos empreendimentos hoje sob licenciamento nos órgãos ambientais ou são de pequeno ou são de médio impacto. Os de grande impacto são aqueles que exigem estudo de impacto ambiental, é uma minoria de no máximo aí 10%. E essa LAC é o quê? Ela é uma autolicença emitida, né, num site por declaração a partir das informações prestadas pelo próprio empreendedor e com checagem, com fiscalização feita por amostragem, ou seja, não tem a fé pública, não tem um ato público garantindo aquelas informações, isso vai ser verificado depois que o empreendimento já está funcionando, portanto, também aí colocando em segurança jurídica no licenciamento ambiental. Dispensa da responsabilidade de grandes empreendimentos de infraestrutura ter que adotar medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias para os impactos ambientais indiretos dessas grandes obras. E algumas dessas grandes obras, os impactos indiretos são muito maiores, muito mais significativos do que os próprios impactos diretos. E isso também é um problema grave no processo de licenciamento. Tem vários outros problemas, a questão de só reconhecer, só considerar territórios indígenas e áreas quilombolas quando forem terras indígenas homologadas ou territórios quilombolas titulados, né? Desconsideração em relação ao instrumento de ordenamento territorial, como o zoneamento ecológico e econômico, praticamente não fala nada em relação às questões de mudanças climáticas, retrocesso em relação à corresponsabilidade de instituições financeiras que financiam esses empreendimentos e que eventualmente não tenham medidas de análise de riscos e de monitoramento disso, enfim, é uma série de problemas que precisam ser tratados no Senado. E aí fica o recado para a senadora Cátia Abreu, né, que por enquanto é a relatora, se ela vai de fato fazer um trabalho sério para reequilibrar os pratos, colocar a coisa nos seus devidos trilhos, né, no seu devido trilho. E o Observatório do Clima, instituições ligadas ao Observatório do Clima, dentre elas o IDS, encaminharam ao presidente do Senado um requerimento para que esse projeto tramite nas diferentes comissões do Senado. Por quê? Porque se ele próprio tomou a decisão de retomar as ações, as atividades das comissões no segundo semestre, é natural que um projeto da complexidade, da sensibilidade desse projeto, tramite também pelas comissões e não há o que justifique esse projeto. Com as comissões voltando a funcionar, que ele seja apreciado direto no plenário por sistema de deliberação remota, sem debate, sem audiências públicas, isso não faz nenhum sentido. Essas organizações protocolaram um requerimento formal ao senador Pacheco para que então o projeto passe a tramitar. Os outros projetos que eu falei aqui, eu vou citar rapidamente, o PL 490, ele procura impor por lei a tese do marco temporal, ou seja, uma tese que ainda está sendo debatida no Supremo, é uma tese que ainda não está pacificada, pelo contrário, tem alguns votos contrários a ela, que diz que só tem direito à demarcação de terra indígena aqueles povos, né, e as comunidades que estiverem habitando aquelas terras, que estiveram habitando ou que estavam habitando no momento da aprovação da Constituição, que foi em outubro de 1988. Né, o que contraria o próprio entendimento, né, do direito originário às suas terras pelos povos indígenas do Brasil. Então isso está sendo debatido, esse projeto de lei tenta se antecipar em relação ao Supremo, é um problema grave e esperamos que não seja aprovado, embora já tenha sido aprovado na CCJ. Tem um outro projeto de lei, o da Estrada Parque 984, como eu disse aqui, ele subverte a lógica conceitual de Estrada Parque. O que é uma Estrada Parque? É uma estrada que já existe, mas que no seu entorno tem atributos importantes, ambientais, ecológicos, sociais, culturais, econômicos, que demandam, né, ou que justificam a criação de um espaço territorial gerido segundo outros critérios, que não os critérios normais, né, de um território normal, ou seja, com algum nível de proteção do entorno, paisagens notáveis, produção econômica peculiar, né, uma série de atributos. Esse projeto ele subverte essa lógica. Na verdade, ele é um projeto para permitir novas estradas, asfaltamento de estradas, duplicação de estradas, reabertura de estradas em áreas protegidas, como parques nacionais, como o próprio Parque Nacional do Iguaçu, um dos parques mais conhecidos e mais visitados do Brasil, que tem uma estrada, a Estrada do Colono, que foi fechada por decisão transitada em julgado pelo Supremo Tribunal Federal e agora o Parlamento tenta abrir com uma nova lei, inclusive transformando, desafetando parte do Parque Nacional do Iguaçu,
Patrimônio Nacional da Humanidade, né, uma das belezas cênicas mais importantes do Brasil e do mundo, né, transformando parte dele numa estrada-parque. Então é um projeto que precisa ser bem monitorado. Por fim, o projeto de lei 2633, que é o projeto de lei que, a pretexto de facilitar a regularização fundiária de pequenas propriedades ou pequenas posses, né, está se tornando, como já prevíamos e já dissemos aqui em outros boletins, uma grande oportunidade para o governo e a bancada do agronegócio, a bancada radical, né, da Frente Parlamentar Agropecuária, para ressuscitar a MP da grilagem, premiando quem ocupa áreas até 2014. Aliás, há quem defenda mudança do prazo atual de 2008 até 2018, né? Mas 2014 com certeza já tem projetos, o próprio governo apresentou um substitutivo para isso, e permitindo não só 4 módulos, né, com regularização sem vistoria, mas até 2.500 hectares. Isso é mais do que 16 módulos fiscais, né? Portanto, são médias e grandes propriedades podendo ser beneficiadas por esse projeto. E aí surge uma coisa interessante, né? E eu quero encerrar essa avaliação com essa luz, com essa reflexão, né? Esse projeto, apesar de ter tido a sua urgência aprovada semana passada no plenário da Câmara, ele não foi votado, o seu mérito, apesar de estar pautado, não foi votado. E não foi votado por quê? Porque existe, né, um racha, vamos dizer assim, existe um debate interno dentro da própria Frente Parlamentar Agropecuária entre uma base parlamentar ainda minoritária, mas que defende um agronegócio mais responsável, né, um agronegócio com uma visão de futuro mais alinhada com os temas de sustentabilidade, de ESG, né, da sigla Environmental Social Governance, responsabilidade socioambiental, aquele olhar para uma cadeia de compradores mais responsável, né? Mas essa ala está lutando contra a ala majoritária, que é a ala que eu estou chamando do agronegócio. São aqueles parlamentares que representam o agronegócio atrasado, que infelizmente não conseguem enxergar um palmo além da próxima safra, aliás, nem até a próxima safra, né? Na verdade, vive renegociando dívidas de safras passadas e não tem um olhar para esse novo mercado que está se abrindo e que está demandando cada vez mais uma produção desvinculada de desmatamento, de grilagem, de incêndio, de crime ambiental. E o surgimento dessa nova ala dentro da própria Frente Parlamentar Agropecuária levanta uma série de questões que eu concluo aqui esse boletim com essas perguntas. Há uma luz nesse fim de túnel, né? Seria isso um indicativo de que algo novo no parlamento está surgindo? Estamos assistindo de fato o surgimento, a semente de uma bancada do agro um pouco mais esclarecida e responsável do ponto de vista socioambiental e em relação ao patrimônio público? Seria algo realmente muito auspicioso e um alento para o desenvolvimento agropecuário sustentável no Brasil, né? E para o próprio parlamento, né? Que surja de fato uma ala dentro da Frente Parlamentar Agropecuária mais alinhada com uma visão agroambiental, não só no discurso, mas na prática. E a prática é isso, é a votação dos projetos, né? É se destacando da velha defesa do agronegócio contra o meio ambiente. Me parece que isso está acontecendo agora no PL 2633, vamos ver o que há de vir aí pós-recesso.